Saudações, eu sou o Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goetia e Angélica. Desejando que todos estejam bem, fiquei alguns dias sem muito tempo para gravar o material. Vamos comentar mais uma daquelas perguntas populares. Qual é o melhor sistema para Goetia, o que for? É uma pergunta que quase toda semana aparece alguém nos grupos, nos fóruns, com a clássica pergunta: qual é o melhor sistema para lidar com demons? É a Goetia salomônica, é a luciferiana, pelo satanismo, pela demonolatria, patchwork, caos, magia do caos. Qual é o melhor? Bom, eu diria que não se trata de ter um sistema melhor. Então, são pontos de vista, né, experiências, então não se trata de criticar este ou aquele sistema. Eu pratico o sistema da Goetia salomônica, os grimórios tradicionais da linha salomônica. É uma escolha pessoal. E isso tem a ver com o tipo de vida, prática, crenças pessoais que eu tenho. Eu me declaro universalista, eu vejo o universo como sendo um todo. E daí eu acabo também tendo práticas em várias vertentes diferentes. Mas para mim tudo é o universo, é o sistema total. Acontece que na maioria das vezes, quando as pessoas fazem essa pergunta, elas não estão perguntando qual é que é o melhor sistema. Elas querem saber qual é o mais fácil. Não se trata de ser um sistema melhor que o outro. Você falar com um luciferianista, ele vai defender o sistema dele. Falar com um satanista, ele também vai ter a sua defesa. Cada um vai ter a sua visão. Porém, isso é muito mais relacionado em crença. Por exemplo, na prática satanista, eles veem Deus como inimigo. E é muito dito que as ferramentas, círculos, e o que mais for usado, ofende os demônios. Tudo é ofensa. Tudo é ofensa. É uma visão deles. Tá? Mas não quer dizer que seja um sistema mais fácil, ou que seja melhor. A pessoa pode ter resultados no sistema salomônico, no sistema luciferianista, no sistema satanista, porém todos eles exigem prática. Nenhum deles é mais fácil. Pelo contrário, existem, infelizmente, informações parciais. Nos tantos grupos, nós vemos blogs, o pessoal pega, faz cópia. Eu acho que isso aqui dá trabalho demais, eles tiram. Se tu faz a coisa pela metade, tu nunca vai ter o resultado inteiro, já começa assim. Então no sistema, por exemplo, pelo luciferianismo, pela demonolatria, que é culto aos demônios, o ritual é tão complexo, ou até mais complexo, do que da Goetia salomônica. No caso da demonolatria, você vai continuar usando o círculo, vai continuar a ter um triângulo. A diferença é que no caso ali, em vez de ter os nomes de Deus, dos anjos, são nomes de demônios para energizar o círculo. Tá? Se você fizer o sistema completo, a pessoa é batizada para Lúcifer. Tem um ritual completo de batismo. Só depois vai chegar no ritual para chamar os demônios. O pessoal já usa direto só aquela frase, os ENN, que são uma espécie de mantra, uma frase, para se chamar o demônio. Tá? Isso é atalho, o pessoal pega, vai direto só nessa frase. Sem círculo, sem nada. Depois, estão chorando por aí com problema.
E são muitos e muitos casos que nós conhecemos. Porque estão fazendo o sistema de maneira incompleta. Pode, às vezes, até a pessoa ter algum resultado. Mas, eu vou repetir sempre, Demon não é amigo. Eles vão acabar puxando o tapete da pessoa. Pode até estar recebendo alguma coisa. Olha, eles vão acabar puxando o tapete da pessoa. O próprio Michael Ford, que é um autor na área de luciferianismo, ele alerta sobre isso. Cuidado com a confiança, tá? Porque eles, da mesma maneira que eles estão colocando um tapete vermelho para você, eles puxam o tapete. Autor muito conhecido e respeitado nessa área de luciferianismo. Tem ótimos livros que vocês encontram na Amazon e outros. Então, são alertas. Esses alertas existem na demonolatria também. Grupos luciferianistas que eu participei durante muitos anos, tá? Eles tinham um cuidado imenso. Havia trabalho com Lúcifer, mas Demon, eles não davam moleza nunca. Demons são servidores. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas cultuam Demon. Ou seja, estão abaixando a cabeça para Demon. E o Demon monta em cima. Eu sou da opinião de tratamento respeitoso. Eu tenho a prática salomônica. Tá? Nos textos antigos existe aquela coisa assim, até imposta, obrigar o Demon. Que a gente comprova que não é necessário. Nós podemos ter um tratamento respeitoso, porém isso não significa que eu vá me ajoelhar por um espírito desse. Ele está a nosso serviço. Trato com respeito. Se não quer trabalhar, eu não vou obrigar. Ah, tu não quer fazer? Não tem problema. Vai embora e eu chamo o outro que vai atender de boa vontade. É uma barganha bem simples. Se tu não aceitar, eu vou chamar outro. Acabou. Não tem nada de forçar, aquela bobagem de queimar selo, de fazer ameaça. Isso não precisa. Isso não precisa. Pra quê? Eu tô chamando. Quer trabalhar pra mim? Tu aceita? Aceita, então eu quero que faça isso. Vai, cumpra. É uma ordem. Não é um pedido. Ai, por favor, demônio. Quantas vezes eu já vi gente fazendo assim. Ai, por favor, demônio, o senhor me atende. A pessoa se humilhando. Não, você tem que dar ordem. E isso vai ser assim no luciferianismo, no satanismo, na Goetia Salomônica, em qualquer outro sistema. Se você não tiver postura, se você não tiver mérito, se você não tiver autoridade, você vai quebrar a cara com qualquer sistema. Porque começa a abordagem pessoal. Então, voltando à questão de qual sistema seria melhor, primeiro de tudo a pessoa tem que pensar qual é a sua fé, qual é a sua crença. Então nós já sabemos, satanista tem aquela coisa de ser revoltado contra Deus. Que Deus é falso, que Deus é isso, eles não gostam de Deus. Ah, tudo bem, não tem problema. É a crença da pessoa. Então não é o sistema mais fácil, o melhor. É o que você acredita. Como é que você vai trabalhar com uma coisa que você não acredita? Então você tem que ver qual é a sua crença pessoal, o seu entendimento do mundo. Alguém comentou outro dia no meu site, onde eu falo sobre um dos artigos sobre o espírito, me criticando porque a minha visão é evidentemente uma visão cristianizada e ele é luciferianista e perdeu tempo com o meu artigo, tanto perdeu tempo que ainda deixou um comentário me criticando como se eu não pudesse falar de Lúcifer. Eu trabalho com Lúcifer desde o século passado e eu não sou luciferianista. Eu não estou me abaixando para ele. Eu trato ele de maneira respeitosa, é um espírito muito poderoso. Temos uma interação de anos e anos, sem problema nenhum. Hein? Tanto que Lúcifer é um dos poucos que eu trabalho direto, cara a cara. Existe um círculo ao redor da área, mas eu chamo ele na minha frente, dentro do círculo. É assim que eu trabalho, é assim que eu aprendi. É um outro sistema. Mas porque existe também um respeito
nesse trabalho. Então, a pessoa vem me criticar porque eu, tendo uma visão cristianizada, não posso falar de Lúcifer. E ele é luciferianista. Quer dizer, tu é dono de Lúcifer? Isso aí é um dos problemas que vocês vão encontrar. Pessoas que se acham donas da coisa. Então é comum luciferianista achar que outro não pode falar de Lúcifer. Satanista achar que outro não pode falar de Satã. E assim vai. Querem ser dono da área. Tanto que eles costumam, quando alguém faz esse tipo de pergunta, qual é o melhor sistema? Eles já tentam impor o seu sistema. Ao invés de apresentar, olha, tem esse, tem esse, tem esse. Não, eles já vêm dizendo, o meu é melhor. Vai dessa maneira porque círculo ofende o demônio, porque Deus quer, na verdade, escravizar os humanos, não sei o que. Eles estão sempre criticando os outros sistemas. Não são todos, é claro. Mas alguns, infelizmente, fazem isso e tentam impor uma certa visão, tá? Uma crença que eles têm. E essa crença, inclusive, ela não é unânime. Quando nós falamos de luciferianismo, existem trocentas variações. Não existe sequer um consenso de quem seja Lúcifer. Se ele é um anjo caído, se ele na verdade ele foi um outro espírito, se ele foi isso, não tem um consenso. Você falar com 10 luciferianistas, você vai ter 10 interpretações diferentes de quem seja Lúcifer. Você conversar com 100 luciferianistas, você vai ter 100 interpretações diferentes. Algumas coisas podem estar mais ou menos em comum, mas sempre vai ter variação. Cada um tem uma percepção. Eu tenho a minha própria percepção. Mesmo tendo convivido com luciferianistas durante tantos anos, participando de grupo de luciferianistas, grupo muito avançado dos Estados Unidos. Participei cerca de 15 anos desse grupo, acompanhando os trabalhos. Eles sabiam que eu estava lá. Havia sempre um respeito imenso entre todos. Mas eu estava sempre observando e aprendendo com eles como eram as práticas deles, que obviamente são diferentes das minhas. Mas eu tive muita oportunidade de aprendizado com essas pessoas, todos magos sérios, em média 20, 30 anos, na magia. Ou seja, a maioria pessoal da minha idade, ou até muito mais velhos. Mas pessoal realmente estudioso, avançado, trabalho sério. E mesmo entre eles havia diferença de algumas percepções. Então veja que quando nós fazemos uma pesquisa, sempre é bom ter vários pontos de vista. Para alguns, Lúcifer é um rei. Outros dizem que ele é o verdadeiro Deus. Outros já... Aí vai, cada um tem. E alguns vão ficar muito ofendidas. Tem uma pessoa aí na internet que ela trabalha com Lilith, que ela considera uma deusa. Eu considero Lilith um demon. Extremamente poderoso, um dos seres mais antigos do planeta. Tem pessoa que fica ofendida. Não, ela é uma deusa. O outro vai dizer que é uma rainha, o outro vai dizer que é um espírito, o outro vai... Cada um tem cada um. Se eu olhar de uma maneira, sim, realmente é uma deusa. Se eu olhar num outro ângulo, é um espírito. Se eu olhar de outro ângulo, depende de como você olha, depende da sua prática. Então nós podemos ter interpretações diferentes dessas coisas. Mas novamente, eu vou insistir. A escolha do sistema depende da sua crença pessoal. Não tem sistema mais fácil. Tá? Então, nessas áreas principais, o Etia Salomônica, o luciferianismo, o satanismo, não tem sistema mais fácil. O que parece mais fácil no satanismo é que muitos eles tiram coisas fora. Só que depois a pessoa vai ter problema, porque ela está trabalhando sem proteção nenhuma, os demônios vão tomar conta da vida da pessoa, começa a ter problemas. Eu tenho clientes que praticam magia salomônica, tenho clientes que são luciferianistas, eu tenho clientes que são magos satanistas. Eu tenho cliente que pratica magia do caos, a sério. Eu só trabalhando mais de 20 anos. São meus clientes. Então nós temos coisas a trocar de informação também. Desde que haja respeito, então eu vou observar a maneira que a pessoa trabalha. Olha, tu trabalha dessa maneira, então no teu caso é assim, 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 assado.
Eu tenho que respeitar as crenças, as opiniões da pessoa. Isso que é necessário que entendam. Quando vocês vão procurar, tudo começa com a sua própria convicção pessoal. Imagina a pessoa é um cristão, né, tradicional, vai olhar a abordagem do luciferianismo, ele vai se chocar. Ele vai se chocar. Porque não tem muito a ver com a fé dele. E aí que eu cito, eu tenho uma formação de família católico apostólico romana, inclusive eu sou reverendo da igreja, de uma igreja protestante americana, eu sou reverendo formal, tenho diploma e tudo. Só não tenho igreja, nunca quis, mas é uma das formações. E eu trabalho com Lúcifer de boa. Não tem problema nenhum, assim como eu trabalho com espíritos do Oriente, que é uma outra tradição. Eu trabalho com espíritos antigos da Europa, que é uma outra tradição. Mas sempre separando as coisas. Cada um tem a sua abordagem, a sua maneira de trabalhar. E isso nos enriquece também. Porém, em momento algum, eu estou mudando a minha perspectiva, a minha crença pessoal. Eu jamais seguiria satanismo, porque eu estou de bem com Deus. Satanismo já é o oposto, eles acham que Deus é o inimigo. Tudo, anjo é inimigo, Deus é inimigo. Opinião das pessoas, tudo bem. Você quer seguir esse sistema? Observe, o que tem isso a ver com a sua crença pessoal? Então, o melhor sistema é aquele onde você realmente se enxerga dentro daquele sistema. Isso tem a ver com as suas crenças pessoais, a sua percepção de vida. Não é uma coisa puramente mecânica. Porque nenhum desses três sistemas é mais fácil. Se for feito direito. Se for feito direito, não tem um sistema mais fácil. As pessoas querem aquela coisa prática, né? A famosa magia Nutella. Ah, não precisa de círculo, não precisa de triângulo. Ah, faz uma mentalização. Aí tu imagina o cenário, que é no sistema do patchwork. Tem até vídeo no YouTube. Patchwork basicamente é uma espécie de visualização. Então, uma espécie de cenário maravilhoso. Tu imagina que tu tá num campo verde com borboletas coloridas e aparece as modai, tá em cima do unicórnio cor-de-rosa. Aí tu mentaliza aquela cena por 2 minutos. Esse é o sistema. Sem proteção nenhuma. Abre a sua mente totalmente para eles. E você não tem proteção nenhuma. Isso é mentalização. Isso não é evocação. É imaginar que o demônio está aqui. E achar que deu certo. A magia do caos, outro problema. Popularizou por aí aquela bobagem de achar que magia do caos é desenhar um selo, um rabisco qualquer, e se masturbar em cima. Isso não é magia do caos. Se vocês lerem um livro completo de magia do caos, o ritual de magia do caos tem círculo, vai ter triângulo também, tem oração, tem preparação, é um ritual completo. O pessoal já pega a talha direto, faz um rabisco qualquer e ainda vai nos grupos perguntar por que não está tendo resultado. Mas escuta, você fez a coisa completa? Eu estou sempre repetindo, é claro que você não precisa joias de ouro, aquela coisa toda. Isso aí demora uma vida para se montar. Nós começamos realmente com coisas simples, ferramentas mais simples, mas faça bem feito. Faça bem feito. E com o tempo, isso vai ter melhorias, começa a ter resultados na sua vida, você começa a fazer ferramentas melhores. Cada ferramenta que você melhorar, seus resultados também melhoram, a qualidade do ritual é melhor também. Mas seja qual for o sistema, não vai ter muita diferença. Tá? Então, sistemas tradicionais de evocação é uma coisa. Atalhos, tipo,
patchwork, mentalização, visualização, olha, é problema quase certo, a maioria das vezes. Pode parecer simples, então não se trata de fazer magia simples. Se você quer aprender mesmo magia, você vai ter uma longa caminhada. Ninguém começa já do alto. Você vai estudar, vai aprender, observe quem é que lhe ensina, quem é que está aberto à troca de informações, que lhe traga o ensinamento verdadeiro. Se a pessoa está impondo, seja qual for a pessoa, a situação, a linha de trabalho, se você vai encontrar pessoas que se impõem. A pessoa faz um questionamento num grupo lá e a resposta é um desaforo. A pessoa xinga. Tem gente que não admite ser questionado já. Ele é o dono do grupo, ninguém pode perguntar nada para ele. Porque é súditos, são pessoas que querem escravos. Isso tem muito por aí. Inclusive, hoje me mostraram umas respostas de uma pessoa lá que cada um que fazia um comentário, ele botava um xingão em cima, né? Só ele que podia falar. Ah, tudo bem. E tem gente de todo tipo. Então veja assim, o que você busca? Qual é a sua crença? É isso que tem que começar o seu aprendizado. Por isso que o aprendizado também começa em tantas coisas básicas, como os livros de Eliphas Levi, Papi, autores do século XVIII, XIX, que vão ter os ensinamentos iniciais da magia, e aí você começa a perceber se aquele tipo de assunto se relaciona com a sua vida. Se você olhar livros de abordagem luciferianista, você tem uma maneira de olhar a vida. Livros de abordagem satanista tem uma outra ótica da vida. Qual é a sua visão da vida? O que se identifica com você? É isso que conta. Tá? Busca você se identificar com aquele sistema. Estude, existem muitos autores. Hoje nós temos a internet, facilita muito o acesso ao material, é necessário estudo. E com o tempo você vai perceber que gosta mais dessa ou daquela área. E isso não tem nada a ver com religião. Que em alguns casos torna-se religião. Nem todo luciferianista encara isso como religião. Alguns consideram o luciferianismo religião. Outros também consideram satanismo uma religião, um culto. Torna-se religioso. Quando a magia na prática é um sistema de trabalho que não tem a ver com religião. Mas alguns sistemas tornam-se religião. É isso que você quer para a sua vida? Entrar para uma outra igreja, a pessoa nega essa igreja, mas entra no outro. A igreja satanista não é muito diferente da igreja cristã. Só acaba virando culto. Então busque o aprendizado e com isso, com o tempo, você vai perceber a sua liberdade também. Agradeço a todos que têm visitado. Se têm gostado dos nossos vídeos, um botãozinho like aí sempre ajuda. Então, fica o link da minha página, do meu site também, caso alguém precise de consultas, de atendimento, orientação e também trabalhos em magia. São o nosso trabalho. Desejo a todos bons momentos. Os meus cachorrinhos, eles estão o tempo todo passeando por aqui. Lembra do Gambazinho? O Gambazinho ele continua passeando por aí. Por isso que eles estão cuidando aqui na cerca. Ele deve estar aqui por baixo. Então desejo a todos muita alegria, muita paz. A luz do Pai Maior sempre com todos. E até a próxima.